Zagueiro Vitão virou dúvida para o próximo jogo do Inter. Também, o Roger errou na coletiva. O que o Roger pode ter falado realmente de errado nas duas últimas coletivas? E agora a importância do próximo jogo contra o Juventude, que eu acho que não vai ser tão fácil assim. É isso que a gente vai falar após a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouco de Inter então nessa quinta-feira, falar um pouco de Inter aqui. Primeiramente, né, falar sobre o próximo jogo do Inter, né, o jogo internacional agora sábado, 4 horas da tarde, horário de Brasília. O jogo internacional é contra o Juventude, tá, no Beira-Rio. É uma boa oportunidade que o Inter tem diante da sua torcida de poder responder, porque o Inter precisa correr atrás de pontos no Brasileirão, né, o Internacional depois do Cruzeiro. Na verdade, o Inter em 5 rodadas tem uma vitória só. O Internacional ganha do Cruzeiro, mas daí o time do Internacional empata com Fortaleza, além do empate com o Flamengo, empata com Fortaleza, perde pro Palmeiras, empata com o Grêmio. Então o Inter em 5 jogos só tem uma vitória. Então também pro fins de tabela, começar a subir, né? Se a gente quer falar em título, a gente tem que no mínimo começar a subir e ganhar os próximos jogos aí. É contra o Juventude. Mas eu ainda acho que por causa dessa pressão, desse dever de dar resposta, né? Ainda vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo acirrado. O Fábio Matias, técnico do Juventude, tem um bom time, treina bem o time do Juventude, então eu acredito, o time do Juventude quase foi para o final do Gauchão, né? Podia ter ido, né? Se não fosse algumas coisas que, enfim, deixa quieto. Eu acredito que vai ser um jogo puxado, não vai ser um jogo fácil, sabe? Cara de 2-0, o Inter jogando melhor, jogando bem, mas precisando se esforçar muito para ganhar esse jogo. Não é jogo ganho, não é jogo fácil, muito pelo contrário. Mas temos um problema para esse jogo. O Vitão é dúvida. O Vitão pode ficar fora desse jogo. O Vitão sentiu uma torção, né? E o Vitão está sendo reparado, né? Um torce e está sendo reparado com cuidados especiais pelo DM do Inter. E o Inter tem dúvida se vai ele com o Vitor Gabriel ou se pode ir o Rohel com o Vitor Gabriel. Para mim é total diferença, né? Às vezes o Rohel jogar com o Vitor Gabriel, os laterais não vão ter aquele apoio, que o suporte que o Vitão dá. Inclusive, quando o Bernabé ataca, às vezes o Bernabé tem dificuldade de voltar, né? Claro, tem o Fernando ali para ajudar, mas tu imagina estar com o Rohel ali, que a gente sabe que o Rohel tem dificuldades imensas de voltar, né? Meu Deus, esses dias era para ele correr, parecia que ele estava caminhando, dando pulinho em campo, não dava para entender. Então é mais um ponto ruim que o Internacional pode ter para esse jogo do Juventude. E o que eu vou falar agora, eu acho que conta tanto para esse jogo do Juventude e outros jogos, né? A diferença de terra arrasada e de críticas pontuais. Eu acho que esse não é o momento de terra arrasada no Inter. Não é, tá longe disso. E críticas pontuais, sim. O que parece na coletiva é que toda a crítica pontual pro Roger é terra arrasada. Parece que na coletiva toda a crítica pontual para o Roger é terra arrasada. A ponto de que toda e qualquer crítica que os repórteres fazem pro Roger, o Roger meio que discorda, traz um contraponto. Ninguém tá fazendo terra arrasada. A mídia não tá fazendo, os repórteres que vão na coletiva perguntar pro Roger Machado não estão fazendo terra arrasada. A torcida, pelo menos 99%, a torcida que pensa do Inter, né? Claro, pode ter um outro que fica emocionado durante a partida e comenta alguma coisa, mas não é, tá? A torcida que para, que pensa, que não fica emocionado demais por causa de uma derrota, a torcida do Inter não tá fazendo. 99,99% não tá fazendo terra arrasada, tá? Não tem terra arrasada no Inter. Nós não estamos fazendo terra arrasada. Há uma diferença entre terra arrasada, sai todo mundo, deu tudo errado, para críticas pontuais. Esse é o momento no Inter de refletir. Críticas pontuais. Críticas pontuais e objetivas a ponto de um time que sabemos que pode nos dar muitas coisas boas, que tem um bom elenco. Roger Machado, um grande treinador que pode nos dar coisas boas, já fez muita coisa boa. Um time bem estruturado com o D'Alessandro, com o Paulo Paixão, um time fisicamente bem, mas que tem algumas críticas pontuais e que, por a gente acreditar que esse time não precisa fazer uma reformulação, apenas mudar esses pontos aqui, esses pontos ali, a gente faz esses apontamentos, esses levantamentos muito pontuais. Muito pontuais. Entendeu? Então, são essas críticas pontuais, né, ao trabalho do Roger. Nem é o trabalho do Roger, tá? Nem é o trabalho do Roger. Há questões que aconteceram no último jogo e que acontecem na partida do Inter. Por exemplo, o time entrar desligado, né? Desde o primeiro minuto tem que entrar ligado. Entrou desligado no Grenal,
entrou desligado contra o Atlético Nacional e tomou 3. Né? Os 3 gols do Atlético Nacional são 3 erros também do Inter. Entender que às vezes o adversário pode ler o estilo do Inter jogar e daqui a um pouco fazer o time ter que se reinventar, né? Tem jogadores, por exemplo, Bruno Henrique não está em boa fase. Só que aí é um problema, porque vai jogar quem? Thiago Maia ali também não está fazendo para jogar. O que me parece é que poderia ser ali o Diego Rosas, estando em condições do Diego Rosa. Ronaldo, não sei. Mas então o Roger tem que reavaliar. Agora, é uma pressão grande o Valência e o Borré não fazerem gols. Pelo que eles ganham, né? E não é, cara. Uma coisa é gol perdido e outra coisa é lance em que o goleiro tem um grande mérito. E não é. Os últimos lances do Valência não é porque o goleiro fez defesa espetacular. Não é, tá? Eu quero entender que na coletiva o Roger falou só pra não queimar o Valência. Porque se ele fala mal do Valência, queima o Valência. A gente. Não é que queimou o alemão, mas aquela vez que o Mano Menezes falou que o alemão deveria voltar a ser alemão na coletiva dele lá no Gauchão contra a Avenida, acho que é 2023. Isso, meu Deus, repercutiu. E, cara, o alemão não ficou mais como titular naquele Gauchão. Acho que o Roger não quer fazer essa questão, sabe? Dele falar do Valência na coletiva, isso repercute. E um cara que tava mal se recuperou e voltou a jogar bem, volte a decair. Então, mas cara, pelo menos tem que ter alguma avaliação interna de que não tá bom, né? Não tá bom o que o Valência e o Borré estão produzindo pro Inter, né? Não tá bom. Não tá bom, tá? E só pra terminar sobre a coletiva do Roger, eu só acho que, cara, ele dizer que o time ganhou de 2-0 no segundo, 2-1 ou 2-0, ele falou no segundo tempo. Não, né? Por favor, não, né? Ele falou 2-0, não, né? Virou até meme em algumas páginas de futebol. Sabe, eu gosto muito das coletivas do Roger. Só que às vezes eu acho que ele não aceita bem a crítica dos jornalistas, entendeu? Teve aquele lance que ele falou que foi uma defesa espetacular do Volpe e não um erro do Valência. Outro lance ele falou, por favor, né, gente, quis discordar lá do jornalista quando disse que o time jogou até com dificuldades contra o Atlético Nacional e que é verdade. Então ele meio que se nega na coletiva. Eu espero que com a inteligência que ele tem, e ele conhece a aldeia, então ele sabe melhor do que ninguém o que é uma pressão, e que o futebol é assim, né? Então o Guardiola dizia, futebol não tem poupança, né? Tu ganha todas, mas tu perde uma, empata outra, parece que não valeu de nada o que tu já ganhou. Eu espero que lá dentro, lá no vestiário, o Roger esteja, né, ajeitando as coisas, colocando as peças nos lugares, porque o Inter não desaprende a jogar futebol, mas tem esses erros pontuais. Não é terra arrasada, são críticas pontuais. Eu vou agora colocar em um trecho da nossa live aqui da última segunda-feira, onde eu perguntei para um torcedor do Galo, torcedor do Atlético Mineiro, o Bart, quais times ele vê assim e acha que podem brigar por esse título brasileiro. E aí que tá, por que eu tô colocando isso? Porque o Inter está entre esses times. Mas o que o Inter precisa fazer para confirmar isso? Nós já vamos para a sexta rodada. É inegável, são inegociáveis esses pontos contra a Juventude sábado. Olha aí o trecho. Ele está ali aquelas equipes que tu vê, essa, os mais candidatos, assim. Pois é, vamos aqui literalmente pela tabela, como eu disse, Palmeiras e Flamengo, esses né, estão sempre ali brigando mesmo, acho que eles vão continuar nessa toada, a própria tabela mostra isso, e o trabalho, né, você vê que as vitórias desses times não me parecem ser por acidente ou alguma sorte, parecem ser bem construídas mesmo. O Flamengo outro dia fez 6 no bom time do Juventude, Palmeiras ontem, por sorte e competência do seu goleiro, vence o Fortaleza, né, então acho que esses times têm uma consistência ali, que eles provavelmente estarão entre os que brigam, podendo ser eles, obviamente, o vencedor. O Fluminense, ele um pouco me surpreende, eu acho que essa chegada do Renato, esse primeiro momento de troca de treinador tem muito isso, Renato também tem sua competência, não vou dizer que não, mas eu não sei se o Fluminense teria esse elenco, acho que o Fluminense tem um elenco muito mais velho, já cansado, né? Apesar de seus velhinhos serem muito bons, né? Gosto muito do Fábio, por exemplo, o ex-goleiro do nosso rival aqui, acho que é um excelente goleiro, o Thiago Silva, né, que é um excelente zagueiro também, contudo, a idade vai passando para todos, o Atlético tem aqui o Hulk, por exemplo, né? O Bragantino acho que não vai brigar, apesar dos seus 10 pontos, ele não briga, o Ceará também acho que não briga pelo campeonato, o Corinthians, como você disse, é um time que a gente nunca pode tirar, né? O Corinthians também ele tem todas as suas dívidas, né, como tirei a vida aí para todo mundo, mas para pagar as dívidas, o Corinthians faz mais dívida, né? O Corinthians paga dívida fazendo mais dívida, então tem esse poder, tem quem acredita, tem quem investe dinheiro, vai saber, e com o elenco que tem, na minha visão, com o elenco que já tem, o Corinthians já pode dar muito trabalho, sim. A chegada do Tite aí, como você colocou, pode sim trazer uma vida nova para o Corinthians, porque existe uma sinergia muito grande entre Tite e Corinthians. Claro que isso não significa que vai dar certo. O Cuca de 21 dirigiu o Atlético em 23, salvo engano, e foi um fiasco. Então, não tem nada certo, mas pode ser que dê certo também, porque o jeito do Corinthians jogar, com o jeito do Tite treinar, eu acho que encaixa, e pode ser que o Corinthians dê um up aí. Cruzeiro é como eu disse, cara.
eu acho que organizar o time do Cruzeiro a ponto de ser campeão, eu acho muito mais difícil. Eu só acho que realmente não pode não brigar para não cair. Pode não brigar para cair. Mas para ser campeão, realmente eu não coloco, apesar de ter um elenco. Eu confesso que a maioria das contratações eu teria feito. Agora, vendo as decepções, é mais fácil dizer, tá vendo? Eu falei que eu não traria fulano, Beltrano, Ciclano. Beleza, mas como eu tenho que dizer antes, né, de ver, na minha opinião, a exceção ali para mim foi o Fagner, do Corinthians, porque para mim eu acho um açougueiro danado, não gosto. Um jogador que se resume muito a isso, e acho que a camiseta do Corinthians dava a ele um escudo que o Cruzeiro não vai dar. Acho que as faltas que o Fagner fazia no Corinthians, a mesma falta que ele fazia no Corinthians, se ele fizer no Cruzeiro, eu não sei se vai ter a mesma benevolência. Então, para mim, é um jogador que traz mais problema do que solução. Então, o Cruzeiro realmente não põe ali. O Dudu também, eu disse que, como vinha de eu tinha minhas dúvidas, e até então é o menos pior do Cruzeiro aí tem sido nas partidas que jogou. O Vasco também não consigo, viu, Lucas? O Vasco, né, que vem tentando aí há alguns anos se firmar de novo aí. Acho que a primeira intenção do Vasco tem sido mais realmente parar de brigar para não cair. Acho que está um pouco longínquo para o Vasco aí pensar em título. Juventude também não acho que é o caso. São Paulo pode surpreender, sempre pode, mas também não vejo com esse potencial todo para essa temporada. O Mirassol, obviamente que não. O Inter é um time que pode crescer muito sim nessa temporada. O Inter ainda perseguindo nessa questão de estar há muito tempo sem vencer. Isso acaba sendo um peso maior. Eu sei do que eu estou falando. 2021 a gente completou 49 anos sem vencer o campeonato. E então, a gente sabe o peso que isso traz, o peso que isso dá. Então, acho que isso pode incomodar um pouco o Inter, apesar de eu olhar para o elenco e ver que é um elenco que tem um potencial de crescimento aí para esse campeonato muito grande. Fortaleza, para mim, é esse time que pode chegar ali, pegar uma vaga de alguém de Libertadores, de pré-Libertadores. Acho que o Fortaleza com certeza estará nesse patamar aí. Fortaleza esse que foi líder, né, da Série A por algumas rodadas no campeonato passado. Fortaleza tá bem certinho aí, apesar de ter tido algumas derrotas aí nessa temporada. Botafogo, não vejo mais. Botafogo realmente ainda é um bom time, né? Ontem jogou contra o Atlético, tem Savarino por lá, que é um jogador que eu acho muito bom, dentre outros nomes, mas para mim perdeu muito com as saídas, principalmente do Almada e do Luiz Henrique, né? Então, realmente são dois jogadores aí que fazem a diferença, mudam qualquer elenco aí de patamar. Botafogo, então, não vejo, Vitória não vejo, o Atlético brigar pelo título, acho que é um pouco demais nesse momento dizer isso para o Atlético, tá? Como eu disse, essa pergunta feita agora e ela feita depois da contratação, tudo pode mudar, mas nesse momento realmente não vejo assim. Acho que tem potencial de crescimento, não é ali a briga do Atlético, mas brigar pelo título nesse momento não vou ser leviano aqui, pelo menos da minha parte, e dizer que eu acho que brigue, tá? Santos também acho que não. O Grêmio também com certeza não, o Grêmio tá começando muito mal essa temporada. E Bahia, e o Bahia pode sair dessa condição aí, ir para meio de tabela ali, oitavo, sétimo, enfim, nono, mas brigar pelo título não. E o Sport realmente também não. Esse eu vejo até como descenso. Sport, Grêmio, Vitória e sei lá, podemos pegar aqui um Vitória aí. Se bem que o Santos tá ali querendo de novo, né? Não sei, 3 times desses aí eu aponto como possíveis. O Santos tá bem, muito bem, né? É que nem falou, poder de investimento, né? Exatamente. Então, 3 desses aí eu vejo com potencial bem grande para cair. Mas o Santos eu ainda tiro ali por essa questão de poder de investimento. Em algum momento ele pode, com isso, conseguir ter uma força para sair desse Z4 aí. Trocou técnico também. Aí de técnicos demitidos a gente já tem o Mano do Fluminense, mas que já tá empregado de novo, né? Pra ver como é que é. Aí tem o Caixinha do Santos e o Quinteiro do Grêmio, né? São 3 aí até o momento. E o Ramon Dias do Corinthians, então são 4. E aí, por enquanto, pra te ver como é que é. Isso tudo na 5ª rodada do Brasileirão. Que coisa, né? Mas eu acho que é bem isso aí que falou mesmo, né? Eu acho que é bem isso aí. O Inter, por exemplo, é um time que o Roger fala muito, tem que estar entre os primeiros quando parar pro Mundial. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ver. A expectativa é grande, a gente quer, só que assim, o Inter nesse momento precisa fazer um campeonato de recomeço. O Inter tem que buscar os pontos que perdeu. Como a gente tá falando antes aqui, o Inter baixou, né? Desceu o ritmo, né? Teve uma queda de movimento. Então o Inter precisa correr atrás desses pontos que deixou escapar contra o Palmeiras, contra o Grêmio, porque deixou escapar 2 pontos, né? Contra o Flamengo não pode deixar escapar, mas de qualquer maneira foi mais uma rodada. Então o Inter só tem uma vitória até agora, né? Foi contra o Cruzeiro. Então o Inter precisa, o Fortaleza